Bom, gente, nosso primeiro programa. Queria agradecer a sua audiência já e agradecer a cada pessoa que acreditou, né, porque esse programa se tornou realidade, porque pessoas acreditaram. Na verdade, era um sonho meu de muitos anos e agora, graças a Deus, a gente conseguiu, então, ter esse espaço aqui na TV Paraná. Então, toda semana a gente vai estar bem juntinho e como o Freakout é um programa com muitos assuntos variados e tal, a gente vai falar nesse primeiro bloco a respeito de uma modalidade que veio dos Estados Unidos para sacudir o Brasil, que chama CrossFit. Né? Então, olha só, daqui 30 segundinhos vai rolar um vídeo para vocês sobre o CrossFit e depois eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Lembrando que é o seguinte, é sempre uma troca. Se você não entendeu alguma coisa, você pode mandar um e-mail para a gente, que vai estar passando aí no rodapé, né? Ou no Facebook, na nossa página no Facebook, para que a gente possa estar esclarecendo para vocês. Então, muito importante você conhecer a respeito do CrossFit, os seus benefícios, o que é essa atividade, aonde nasceu e tal. Vai ser bem bacaninha. Então, assista esse vídeo e daqui a pouquinho a gente fala sobre o CrossFit. Até mais! Gente, vocês viram esse vídeo agora do CrossFit? Aí você deve estar pensando assim, nossa, jamais vou conseguir fazer isso. Né? Ver desse pessoal aí com o corpo saradão e tal. Mas esse vídeo que vocês viram são os atletas de alto nível. Né? Porque nos Estados Unidos o CrossFit é um esporte. Ele é uma modalidade. Existem competições todos os anos. Então, diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente está começando a engatinhar para vir realmente desfrutar dos benefícios de fazer o CrossFit. Primeira coisa, eu queria deixar bem claro que o CrossFit é para todas as pessoas. Né? Você deve ter visto alguns vídeos aí, o pessoal pendurado em umas barras e tal, você está falando, mas eu jamais vou conseguir fazer isso. Mas na verdade, o CrossFit, o verdadeiro CrossFit, né? Porque hoje também no Brasil, infelizmente, as pessoas gostam de copiar as coisas, fazer de qualquer jeito. Então a primeira indicação assim, que eu preciso falar, não posso deixar você enganado, é o seguinte: procura ver se o seu professor ou o seu instrutor, ele tem uma certificação e essa certificação é internacional. Se ele não tiver isso aí, desculpa a sinceridade, você está comprando gato por lebre, né? Então assim como um remédio que a gente toma em dosagem errada
vai fazer mal para você, o exercício também feito em dosagem errada vai fazer muito mal para você. Então procura alguém que é especialista no assunto. Precisa ser um coach, ter a formação, tudo certinho, conseguir esse certificado depois de uma prova e aí você está apto para poder ensinar o CrossFit. O CrossFit nasceu nos Estados Unidos, com a pessoa do Greg Glassman, que foi o cara que criou. Ele simplesmente teve a ideia de unir 3 modalidades. Ginástica olímpica, que vocês já conhecem aqui no Brasil, apesar que a gente não tem, os nossos medalhistas não são muitos a respeito desse assunto, mas quando tem as Olimpíadas e tal, você já viu a equipe brasileira se apresentando lá. Depois a segunda atividade é levantamento olímpico, que também no Brasil a gente não tem tradição, mas que nos Estados Unidos e na Europa é muito comum. E a terceira modalidade que a gente chama de condicionamento metabólico. O que é isso? São exercícios de alta intensidade e curta duração. Então, na verdade, o treino de CrossFit, ele foi desenvolvido para que o indivíduo que o praticasse conseguisse melhorar o seu condicionamento físico. Não só ter força, não só ter agilidade, equilíbrio, mas um conjunto de tudo. Então, a galera que pratica CrossFit, a gente tem uma nomenclatura que diz o seguinte: CrossFit, a especialidade é não ser especialista. Como assim? É porque você consegue fazer a parte de condicionamento físico treinando CrossFit e aí você pode pedalar, você pode correr, você pode nadar, você pode fazer qualquer atividade. Há 5 anos atrás, no Brasil, eu acho que tinha 2, no mínimo 3 boxes que eram oficial. O que é box? Box é o lugar onde a pessoa treina CrossFit. Não é academia. Nós chamamos de box. Não tem espelho, não tem muitas vezes o luxo que tem na academia, porque as pessoas que escolhem fazer CrossFit é porque realmente elas querem treinar. E com esse pensamento, o CrossFit se expandiu de uma forma assim gigantesca nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos tem mais de 8.000 boxes, né? E o foco principal, então, quando o Greg lançou o CrossFit, era preparar o indivíduo para qualquer situação que acontecesse na vida. E como vocês viram no vídeo lá, aquele pessoal todo correndo, preparado e tal, o exército americano, o corpo de bombeiro e a SWAT abraçou isso como atividade física principal no currículo deles. E como isso começou a ter muito resultado e foi muito divulgado pela internet, então hoje o CrossFit está espalhado pelo mundo inteiro, né? E aqui em Arapongas, né, uma cidade com 104.000 habitantes, ou um pouco mais do que isso, vocês têm o privilégio de ter, nesse momento, por enquanto, né, porque eu tenho certeza que a gente tem excelentes profissionais na cidade que vão correr atrás também disso, mas um box oficial, né? Olha que bacana. Então, se você quiser conhecer mais o CrossFit, que também é um dos nossos patrocinadores aí do programa CrossFit Farley Arapongas, né? E você vai ter o privilégio, então, de fazer o treinamento. Ele pode ser adaptado, como eu falei agora há pouco, para qualquer pessoa, desde criança até aqueles que já estão na terceira idade. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos a competição que acontece todo ano na Califórnia, na cidade de Carson, existe competição para pessoas acima de 70 anos. Né? E lembrando sempre que competição também não é para todo mundo. Tem gente que vai querer fazer porque quer melhorar, perder um pouco da barriguinha, né? Melhorar o tônus muscular. Então tá aí uma opção fantástica. Você que não gosta de rotina, muitas vezes a pessoa fala, eu não gosto de fazer uma caminhada na rua, porque sempre vou ter que passar no mesmo lugar e tal. CrossFit todos os dias é um treino novo e um desafio. Né? Então você fica preparado para qualquer situação na sua vida. Se você quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar no www.crossfit.com e lá você vai conhecer tudo o que você quiser a respeito do CrossFit. Fica aí a dica de hoje. O importante é se levantar do sofá, se mexer, porque saúde nós só temos uma e depende da gente poder cuidar dela para que a gente possa ter um futuro melhor e viver melhor. Fica aí minha dica para você. Nós vamos dar uma paradinha, já já a gente está de volta. Bugamu Steakhouse.
Cortes nobres de carnes e hambúrgueres, tudo feito na brasa. Lanches, pratos, saladas e porções. As mesmas carnes apreciadas pelos norte-americanos, adaptadas ao exigente paladar dos brasileiros. Bugamu Steakhouse, Rua Uirapuru, 856, fone 3275-1967. Bugamu Steakhouse. Svelte Fitness Academia, programa de aulas, Body Systems, musculação, espaço VIP, personal trainer, programa de emagrecimento, alongamentos, Kangol Jump, Zumba e muito mais. 37 horários semanais. Svelte Fitness Academia. A vida saudável tem um lugar para você. Novo espaço, Rua Perdizes 965, próxima a Copel. Fone 3252-3436. O mercado de trabalho sempre oferece oportunidades para aqueles que estão preparados. Por isso, o Grupo Rema Educação, desde 2009, oferece a você pós-graduação com mais de 38 projetos na área da educação, administração e saúde, em mais de 80 municípios, nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e tem mais de 10 mil alunos. O grupo tem ainda 2 faculdades, a Faculdade Rema de Arapongas e Faculdade Fatec de Ivaiporã. Grupo Rema Educação. Viva um novo tempo em sua carreira. Informações 43 3152 6464. Rua Macucos 200, ao lado do Colégio Prisma. RG Tecidos. Aqui você encontra tecidos para cama, cortinas, estofados, grande variedade de capas para colchões, gorgorinho, percal, malhas e acessórios, colchões, colchonetes e espumas. Beleza, conforto e qualidade a preço de fábrica no atacado e varejo. RG Tecidos, Avenida Maracanã, 4600. Telefone 3276-1917. Bom, gente, estamos voltando aí para o nosso segundo bloco e como eu tinha falado para vocês a respeito do nosso programa, né, o objetivo, na verdade, principal do Freakout lembra da ideia do nome? Por quem nós vamos pirar, né? Então, no primeiro bloco a gente falou sobre o CrossFit, a importância da atividade física, que a gente vai sempre tratar desse assunto também no nosso programa. Mas uma coisa que precisa ficar muito ligado, eu quero que você pense bastante nisso, pense a respeito disso, que o nosso corpo não é só corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então precisa ter um equilíbrio disso. E quando a gente foi formatar esse programa, a gente estava pensando de uma forma de falar também da parte espiritual. E isso é a grande sacada desse programa. Porque se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, então nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade, aquilo que faz com que a gente realmente tenha força de levantar todos os dias e encarar as dificuldades, os problemas, que não acontece só com você, mas acontece também comigo, né? Por mais que a gente está sempre sorrindo, dando risada e viajando, conhecendo lugares diferentes, a gente sabe que se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, então a gente não consegue encontrar a verdadeira felicidade, né? Ou você, talvez você conhece alguém próximo a você, talvez você que está aqui me assistindo, que tem uma vida financeira muito bacana, tem o privilégio dado por Deus, porque a Bíblia fala a respeito de que algumas pessoas Deus
concede o dom de possuir riquezas, né? Talvez você está aí me assistindo e você é um privilegiado, conhece vários lugares também, tem dinheiro para comprar o que você quer, mas você não é verdadeiramente feliz. Então, pensando nisso, né, por isso esse link, cuidar da saúde, que é muito importante, mas a fé. E tem tudo a ver com isso, porque assim, todos os dias quando a gente fala de fé, você tem que vencer uma batalha, você precisa fazer uma escolha. Como também na atividade física. Eu não faço só atividade física, eu preciso cuidar da minha alimentação. E muitas vezes naquela semana que você decide cuidar da sua alimentação, vai aparecer um monte de convite para você sair no churrasco e festar, sair com os amigos e tal. E você precisa escolher, porque se você aceitar todos esses convites, o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir alcançar seu objetivo. E também na vida espiritual é assim, né? O bacana é que aqui você nunca vai ouvir eu falar de religião nenhuma. Porque a religião é uma coisa inventada pelo homem, né? A palavra religião tem essa ideia assim, tipo, o homem tentando se religar a Deus. É esse o significado da palavra religião. Mas eu quero falar de uma pessoa que é muito mais importante que a religião. E se nós moramos num país que é cristão, né? O Brasil ainda é o maior país cristão do mundo. Então, nós vamos pensar em quem? O cristianismo lembra de quem? Não é? Lembra de Jesus. Então nós sempre vamos falar de Jesus. E nesse segundo bloco, sempre nós vamos trazer uma parte do Evangelho. Por que isso? Porque o que purifica a nossa vida, o que muda os nossos valores, é a palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o texto que eu queria compartilhar com vocês hoje, está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você for ler os versículos anteriores, Jesus está discorrendo sobre as necessidades da vida do ser humano. Moradia, alimentação, as necessidades básicas, o que vestir. Jesus está falando sobre isso. E Jesus faz uma comparação que o ser humano, né, ele fica correndo atrás disso, ele corre atrás disso o tempo todo, ele trabalha em função disso, em garantir o seu futuro, em construir um futuro melhor. Mas Jesus diz que quem faz essas coisas, e eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não é isso, mas quando você não tem limites, quando isso vem em primeiro lugar na sua vida, é isso que Jesus diz. Jesus diz assim, olha, quem faz isso são os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não têm fé, aqueles que não sabem o que vai acontecer com ele quando ele morrer, aqueles que andam nessa vida achando que não existe uma vida depois dessa, né? No sentido que, como um bom cristão, você sabe que quando a gente morrer, um dia esse Jesus prometeu na sua palavra que vai vir nos buscar. Então significa que a gente vai ter uma eternidade pela frente. Então a gente tem que pensar no que vai vir depois. Se Deus nos deu essa vida hoje, é porque tem um objetivo depois. E eu gosto sempre de pensar numa frase, que eu acho que é bacana a gente poder falar sobre isso, no que Santo Agostinho dizia. Ele dizia que a vida é como um grande hotel, que nós estamos aqui de passagem. Um dia você faz o seu check-in, né, como num hotel, você faz o seu check-in, chega lá, você usufrui de tudo que tem no hotel, mas um dia você vai ter que fazer o seu check-out. E aí você vai ter que prestar conta de tudo que você consumiu naquele hotel, o que você fez com aquilo que aquele hotel te ofereceu. E assim também é Deus com a gente. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta dessa vida que Ele nos deu. Muitas vezes você tinha uma saúde perfeita. Você nasceu com a saúde perfeita, você é um privilegiado. Mas o que você fez? Você gastou a sua saúde com drogas, com bebidas e com tantas coisas que Deus não queria que acontecesse nada de ruim para você, mas que lá na frente você vai pagar um preço muito alto por esse viver sem regras, sem saber que a falta de equilíbrio, a falta de tempero, faça então com que a gente venha sofrer as consequências das nossas escolhas. E aí Jesus, voltando para o texto, Jesus diz no versículo 33, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então quando eu busco a Deus,
mas eu busco viver como Jesus viveu, que está ligado com a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É diferente da nossa. Nós, por sermos desobedientes, a Bíblia diz que a gente merecia o inferno. E eu não estou falando de religião agora, estou falando do que a Bíblia diz. Mas por causa do amor de Deus pela humanidade, Ele envia o seu Filho Jesus. E através de Jesus, então, os nossos pecados são perdoados. Pecado quer dizer desobediência, tá? Pecado não um bicho de 7 cabeças, não. Pecado é desobedecer os mandamentos de Deus, só isso. Então Jesus diz que quando nós desobedecemos a Ele, então a gente vive como se fosse filhos rebeldes. E aí, voltando a falar lá de Mateus, na ótica de Mateus, no livro de Mateus, Jesus disse: busquem o meu Pai, a sua justiça e todas as outras coisas, ou estas coisas vos serão acrescentadas. Talvez você que é um empresário está aí desesperado, não sabe o que vai acontecer em 2015. Né? Meu Deus, o que vai acontecer com a economia? Eu quero dizer para você, confie em Deus. Confie na palavra, através de Jesus. E você pode ter certeza que os seus clientes, Ele vai fazer com que vá lá atrás de você, porque Deus tem poder para fazer isso. Ainda mais se a motivação no teu coração não seja fazer mal para as pessoas, não seja levantar falsos testemunhos, mas você quer fazer o bem para os outros. Provérbios, Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra, a Bíblia diz que ninguém antes dele e ninguém depois dele vai possuir as riquezas que ele possuiu. Ele diz o seguinte, que nós temos que ter esse desejo no coração de fazer o bem para as pessoas. Se você tem condição de fazer o bem para alguém e não faz, você está cometendo desobediência. Então, olha só, não fica preocupado, não fica triste, não chega em casa descontando nos seus filhos, na sua esposa, ou no seu marido, ou filho que está nervoso com a faculdade. Cara, isso vai passar. Agora o que não vai passar é a palavra de Deus. Então, olha, coloca Deus no seu coração em primeiro lugar. Busque a justiça dele. A justiça dele é viver como Jesus. E depois você me conta se não vai mudar. Porque na minha vida também foi assim. E eu decidi freak out, pirar, viver em função desse Jesus. E por causa disso, estou sentado aqui nessa poltrona hoje, falando para você. No terceiro bloco, que a gente vai parar agora um pouquinho, você vai começar o terceiro bloco você assistindo um testemunho de um programa americano chamado I Am Second. Você vai ver hoje o testemunho do Vitor Belfort. Até daqui a pouquinho. O mercado de trabalho sempre oferece oportunidades para aqueles que estão preparados. Por isso, o Grupo Rema Educação, desde 2009, oferece a você pós-graduação com mais de 38 projetos na área da educação, administração e saúde, em mais de 80 municípios, nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e tem mais de 10 mil alunos. O grupo tem ainda 2 faculdades, a Faculdade Rema de Arapongas e Faculdade Fatec de Ivaiporã. Grupo Rema Educação. Viva um novo tempo em sua carreira. Informações 43 3152 6464, Rua Macucos 200, ao lado do Colégio Prisma. Svelte Fitness Academia, programa de aulas, Body Systems, musculação, espaço VIP, personal trainer, programa de emagrecimento, alongamentos, Kangol Jump, Zumba e muito mais. 37 horários semanais. Svelte Fitness Academia. A vida saudável tem um lugar para você. Novo espaço, Rua Perdizes 965, próxima a Copel. Fone 3252-3436. Bugamu Steakhouse. Cortes nobres de carnes e hambúrgueres, tudo feito na brasa. Lanches, pratos, saladas e porções. As mesmas carnes apreciadas pelos norte-americanos, adaptadas ao exigente paladar dos brasileiros. Bugamu Steakhouse, Rua Uirapuru, 856, fone 3275-1967. Bugamu Steakhouse.
RG Tecidos, aqui você encontra tecidos para cama, cortinas, estofados, grande variedade de capas para colchões, gorgorinho, percal, malhas e acessórios, colchões, colchonetes e espumas. Beleza, conforto e qualidade a preço de fábrica no atacado e varejo. RG Tecidos, Avenida Maracanã, 4600, telefone 3276-1917. Bom, gente, voltamos aí com o nosso programa Freak Out, né, com essa ideia. Lembra sempre, por quem nós vamos pirar, grava isso. E como eu tinha prometido para vocês, então agora a gente vai ver um vídeo, né, com o Vitor Belfort. O nome desse quadro vai se chamar I Am Second. Então no I Am Second sempre vai ter um testemunho de alguém. E hoje o nosso convidado, vamos dizer assim, é o Vitor Belfort. Abre o seu coração. Só um detalhezinho que é importante falar. Por que eu escolhi, né, junto com a produção, o Vitor Belfort? Porque muitas vezes a gente acha que falar de Deus é cafonice. Esse negócio de Deus ultrapassado. Eu quero dizer uma coisa para você: ultrapassado é não falar de Deus nesse mundo louco, onde as pessoas perderam o amor, perderam o sentido de tudo, né? É um Deus nos acuda, é um apunhalando o outro pelas costas. Então é o seguinte, você vai ver uma pessoa super conhecida, Vitor Belfort. Inclusive ele já esteve aqui em Arapongas alguns anos atrás, num evento que a gente fez, e foi muito bacana. Então assista esse vídeo e eu espero assim que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Até daqui a pouquinho, Vitor Belfort com vocês. I think there's two ways to get to God, through pain or through love. Mine was through pain. What I do for a living is one of the toughest sport in the business, UFC. All the intensity and the facing all the fears and the battles is just so intense. For sure they have people they are against, oh, this is so violent. A lot of people say, man, how you can serve God and you're there, you're punching and you're kicking someone. Hey, what about American football, hockey? Everybody's a fighter. I remember my first time I was fighting for a championship. I was 19 years old. I wrote a note. I said, God, if I won this championship, I'm gonna serve you forever. But he knew I would be not a follower right after. And that's what's happened. As soon as I won that championship, I didn't follow God right away. I was 20 years old and I had an injury on the neck. All the doctors said, you know, Victor, you need surgery in your neck, and if you do surgery, no more fighting for you, you need to find another job. And I was crying and I was desperate. One day, I was driving a nice car with just an injury on my neck. I opened the window. On that moment, a guy who was in a skate with no legs, he was saying, Victor, you know, many people that drive by here, they think I'm worthless because I don't have pair of legs. But I can guarantee you, Victor, I'm more happy than many people that drive big cars, they drive by here. I got Jesus, and Jesus can transform your life. So that day is the first time I hear God's talk to my heart. But even with that, I didn't follow God. In 2004, my sister got kidnapped in Brazil. She disappeared. My mom dropped her in her work. We never saw her again. We have words like, if you lost your husband, you're a widow. If you lost your parent, you're orphan. But if you lost your child, they don't have name for that. That's so painful. How painful it is you don't have name for that. They never found her. We never found her body, but we hear a story that they raped her in the slam. Like more than 20 guys raped her and killed her. My heart was getting hard and started getting bitter. Everything that I see, I want just revenge. And I was hurt and I want a solution for my pain. I want medicine. I started praying. I started strong fire with God, and He spoke to my heart, saying, son,
It doesn't matter how you look and how you think in your life. Your sisters belong to me. That I think was my biggest touch with the true relationship with Jesus and the Holy Spirit. Now I have a great family, great relationship with God. My heart is so peaceful, you know, and then back to UFC, it's just amazing how it was. And now I understand the platforms don't belong to me, belong to God. I can see now that through that tribulation, I'm a new man, I'm a strong man, I'm mature. I'm not perfect, I still struggle with many things. I'm in the middle of the process. And every day I try to improve myself so I can fight through that process. And that process never ends. Be a true fighter. It's just like you in the fire. Don't worry, you're gonna lose, you're gonna win, you're gonna lose, you're gonna win. The gold has to go to the fire to purify the gold. But the main thing is be an overcomer. You always have to overcome something. Então, para Jesus entrar na sua vida, você tem que abrir a porta do seu coração. Senão ele nunca vai entrar. No regrets. You will love the ride. It's amazing. My name is Vitor Belfort, and I am second. Gente, que história emocionante do Vitor Belfort, não é? Então fica de incentivo para você, olha, tá vendo? I am second significa eu sou o segundo. Ele escolheu viver em segundo lugar e deixar com que Jesus viva em primeiro. Então que eu e você também possamos ter a mesma atitude. Infelizmente, o programa está acabando. Puxa vida, né? Acho que eu escutei um A aí, né? Não, tô brincando, gente. Mas olha só, a gente depende de vocês também para que o programa continue no ar. Não pode simplesmente ser um capricho nosso. Então, por favor, olha, eu queria te pedir assim, ó, da próxima vez eu fico até de joelho. Manda sugestão pra gente, né? Liga lá na TV Paraná e fala, pô, eu acho que podia fazer assim, foi legal. Ah, aquilo que o Eric falou, podia dar uma ênfase maior, né? Pô, podia ter um quadro assim, porque nós estamos também aí em fase experimental, a gente não é dono da verdade, a gente só quer contribuir, né, com Arapongas e aonde esse programa chegar no mundo inteiro através da internet. Então ajuda a gente, manda e-mail, entra no Facebook, né, Freak Out, grava aí, Freak Out, tá passando no rodapé, Freak Out. Manda sua sugestão, por favor, ajuda a gente. Eu queria também, antes da gente encerrar rapidinho, o pessoal da produção já está falando para me acelerar, está acabando o meu tempo, agradecer aos nossos colaboradores, porque se não fosse eles, seria assim, impossível esse programa estar no ar. Então assim, meu muito obrigado. Né, até assim um plusinho a mais no próximo programa. Vou estar sentado nessa poltrona aqui comendo um York, acho que é esse o nome mesmo, lá do Bugamu, né, gravadinho aqui, mas você vai ver, para você ficar com água na boca, dar uma passadinha lá, falar com a Carla, comer aquele lanche que ficou especial. Queria agradecer a todo mundo, a galera do cenário, puxa, sem palavras para dizer assim, muito obrigado. E muito obrigado, Arapongas, né? Muito obrigado, Arapongas região, por me receber na sua casa. E toda semana a gente vai estar juntinho aí. Que Deus te abençoe, que você possa ter um final de semana maravilhoso e até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, até mais. Tchau.